2 Timóteo, capítulo 2. Aleluia! Tudo para a glória desse Deus maravilhoso. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos instrui, ela nos direciona. E a palavra hoje é uma palavra tremenda. Hoje tem um título, tem os propósitos e tem um título. Aleluia. Quando a palavra é para aquele que quer vencer. Quando nós queremos vencer alguma coisa, Deus ele nos dá umas estratégias, umas direções para nossas vidas. Por isso o título foi Querendo Vencer. Aleluia. Tudo que você quer conquistar e quer fazer, melhor pedir a direção a Deus. Deus vai nos dar uma resposta que nós não temos, mas nós precisamos ter nas nossas vidas. Aleluia. Por isso tudo é para direcionarmos a grande vitória para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Na unção do Espírito Santo, no poder que é no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glorificamos ao Senhor. Vamos passar um pouquinho a palavra, mas vai ser um alimento, acrescento de um alimento especial para nós. Aleluia. 2 Coríntios, nós vamos estar lendo capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Versículo 15. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. É o Senhor toma direção, a unção, o poder que é o nome de Jesus para as nossas vidas. 2 Coríntios 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então já é um modo ao qual Deus fala conosco, que nós temos que nos procurar a cada dia mais se apresentar a Deus aprovado. O que seria o aprovado? O aprovado é quando Deus ele olha para nós e sabe quando nós passamos numa prova e consegue vencer aquela prova, aí você foi aprovado. Aleluia. O aprovado ele vem da determinação do próprio Deus para a nossa vida. Por exemplo, alguém passa uma dificuldade e se afasta da presença de Deus, ele não foi aprovado. Passou certas coisas, ele continua na presença de Deus, por ele estar na presença de Deus, ele foi aprovado por estar na presença de Deus, porque as demais coisas Deus vai continuar fazendo, porque quando você está na presença de Deus, tu mostra para ele que você quer que ele faça algo na tua vida, você mostra para ele que você confia nele. Então por isso não devemos nos afastar da presença de Deus. Por nada que aconteça, não se afaste da presença de Deus. O mundo vai falar assim: não adianta você ficar do jeito que você está, sai. Não sai não. Agora é que eu tenho que ficar mesmo, porque eu preciso que ele mude a minha vida, para que ele aprove, porque a aprovação vem em várias situações, não é uma só. Em cada situação que tu vence, aquela que tu conquista, aquilo é uma aprovação na tua vida. Mas muitas coisas na nossa vida precisam ser aprovadas. E nessa caminhada para ser aprovada por Deus, tem que estar diante de Deus. Se tu sair da presença de Deus, como é que Deus vai aprovar? Aí o mundo é que vai aprovar, o inimigo que vai aprovar tudo aquilo que vai te aprovar para você perder o que tu tem melhor, o que Deus preparou para a tua vida, que é a cidade celestial, e a gente só alcança através da nossa salvação. Aleluia. Aí o 2 Timóteo 1, que está na mesma palavra aí, na mesma página, só no 1, diz assim, já está do lado aí, 2 Timóteo 1,7, 2 Timóteo 1, versículo 7, diz assim, presta bem atenção: porque Deus não nos deu o espírito de timidez,
aleluia, mas de poder, de amor e de moderação. Você está vendo como é que Deus ele tem algo precioso para nós continuarmos nessa caminhada. Deus tem algo precioso. Ele fala: ó, eu não te dei espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Nós devemos ser moderados. Timidez, quando você é muito tímido, você não consegue nem falar de Jesus para ninguém. Essa timidez tem que sair. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino da glória. A Bíblia diz: pode ver os tímidos. Por quê? Se ele é tímido, como é que ele vai declarar esse Senhor? Como é que ele vai falar desse Deus? Como é que ele vai falar da presença do Espírito Santo? Ele vai ocultar aquilo dentro dele. E a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você não consegue falar, fica difícil. Aleluia. Aí nós vamos caminhando mais e mais no livro de Mateus. Olha como é tremendo. Aleluia. No livro de Mateus. Porque aqui está dizendo: querendo vencer. E todos nós queremos vencer. Quem é que quer perder? Nós queremos vencer. Mas vencer com quem? Com Cristo. Sozinho tu não consegue. Aleluia. Vamos em Mateus. Olha só. Mateus 14:31. Vamos lá voltar. Mateus 14:31. Quando eu estiver procurando, se eu estiver falando, preste atenção no que está ouvindo, tá? Em primeiro lugar, tudo que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, as palavras saindo, a gente vai pegando. Quer dizer, procurar, a gente fica preso aí. Vamos ouvir agora. Ó. Olha o que diz em Mateus 14:31. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós sabemos a passagem, mas por que justamente esse versículo? Deus pede para a gente não duvidar. Ali era uma situação que Pedro passou, outra situação que outros passaram, e diz: ó, por que duvidaste? A Bíblia nos conduz a acreditar e não duvidar. Por que não duvidar? Porque Deus não opera nas dúvidas. Deus, quando Ele faz com certeza. Então Ele fala para a gente não duvidar dEle. Ou seja, a situação está difícil, é algo complicado, mas nunca duvide de Deus, porque Ele pode mudar a situação, Ele pode contornar, Ele pode fazer tudo ao contrário do que está acontecendo. A nossa função é não duvidar de Deus. Se você acredita, se você confia, não deve duvidar. Ainda, eu estou fraco, não estou conseguindo, Senhor, mas eu não posso duvidar que o Senhor pode mudar a minha história. Essa certeza não tem que ter dentro de você. E isso vai te dar força para continuar, para não desistir, para não parar. Porque a Bíblia fala e relata que Deus não tem prazer naquele que volta atrás. Você tem que seguir em frente. Lembra? O povo se deparou com um mar vermelho, não tinha como passar. Mas Deus falou para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. É seguir em frente. Ele falou: Moisés, diga o povo para voltar atrás. Diga o povo para ir para a direita. Diga o povo para ir para a esquerda. Diga o povo que marche. Então continua na mesma direção. Se você já tem a direção do Senhor, continua nessa direção. Não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia. Aí nós vamos passar em Atos dos Apóstolos, lá, olha só, depois de João vem Atos dos Apóstolos. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 1:18. Aleluia. 1:18. A palavra de Deus, ouça, diz assim: ora, este adquiriu um campo. 1:8, desculpa. 1:8, não é 18. Atos dos Apóstolos 1:8 diz assim: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Presta bem atenção, aleluia. Recebereis poder de Deus através do Espírito Santo na tua vida, e você vai ser testemunha. Agora vai ser testemunha de quê? Do que Ele vai fazer na tua vida e no que Ele vai fazer através da tua vida. Você vai dar testemunho desse seu Senhor, desse Deus maravilhoso, da ação do Espírito Santo na tua vida. Se nós somos de Deus, nós vamos ter que ter testemunho para dar. Como a irmã deu um testemunho aqui,
ela já passou com certeza bem temporal, bem tempestade, ela passou, de repente está na luta, como todos nós sempre estamos em luta. O povo de Deus está sempre em luta. O povo de Deus não senta para quem se sentar, o inimigo vem rapidinho. Então nós temos que estar ligado com o Senhor, porque o Senhor dos Exércitos vai sempre estar ligado. Por isso, quando você deitar, Senhor, guarda o nosso descanso, o nosso sono, não nos abandone, nos leva, nos traz, porque só Ele pode nos garantir o ir e o vir, o deitar e o levantar. E nós temos, como foi dado um testemunho aqui, cada um de nós, quando abrimos a boca para dar um testemunho, nós glorificamos a Deus. Nós fomos honrados, nós fomos ali agraciados pela ação de Deus, mas a glória é dele. E se ele fez, é porque ele tem um propósito na nossa vida. Deus não faz nada por acaso na nossa vida. Deus faz as coisas na nossa vida com propósito. Deus, quando enviou o Filho amado dele ao mundo para passar por aquilo tudo, para ser morto, ser ressuscitado, ele veio com um propósito de salvar a humanidade e muito mais, tudo aquilo que havia se perdido. Porque houve uma perdição do povo de Deus, mas enviou seu Filho para resgatar e salvar o que havia se perdido. Por isso nós estamos na presença dele. A nossa salvação é Ele. Não existe outro que possa salvar. Não existe um nome dado no céu nem na terra, a não ser Jesus, que possa nos salvar, que possa perdoar os nossos pecados, a nossa iniquidade e injustiça. Ele pode mudar, Ele perdoa para mudar. Ele não perdoa para a gente ficar, para a gente ter a oportunidade de mudar, de continuar caminhando, de firmar os nossos passos. Vamos lá em Judas, lá no final. Judas 1:3. Alguém do livro de Judas, lá no final de Judas 1:3. Aleluias. Judas 1:3 diz assim: glória, glória a Deus. Olha como é tremenda a palavra de Deus. Aleluia. Judas 1:3 diz assim: amados, enquanto eu pregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por toda foi entregue aos santos. Amém. Quando nós cremos, e quando se fala de santos, fala separados para Deus. Aqueles que estão separados para Deus, ele foi acrescentado a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, como tu vai ficar na presença de Deus? Sem fé, como Deus vai te separar? Não, você tem que vir. E quando você vem, tu mostra a fé. Então a fé vai sobre a nossa vida. Por isso que ele fala aqui que nós temos que continuar e a batalhar pela fé, ou seja, batalhar pelo que você acredita. Você sabe por quê? Deus está mostrando, você confia nele. O mundo vai tentar tirar essa tua certeza de acreditar naquele que pode fazer tudo na tua vida. O mundo vai tentar te desviar para um lado, ou para a direita, ou para a esquerda, ou voltar atrás, porque as promessas da tua vida vão parar, vão ser desviadas, porque a promessa está na direção do caminho, da verdade, da vida. Ele é o caminho, a verdade, a vida, nosso Senhor. Então batalha pela fé, batalha, porque se você já não tem fé, mas se tu deixar, o diabo rouba a tua fé. Por quê? Ele vem para matar, roubar e destruir. Se ele conseguir tirar a fé de você, ele vai acreditar em quem? No mundo, né? Ou em outro, menos naquele. Por isso, se você crê e acredita, não deixe ninguém roubar a tua fé. Como foi falado, não deixe umas palavras tirar esse desejo, essa vontade, essa força que você tem através da fé. Às vezes não tem a força pela situação, mas a tua fé te mantém de pé diante de Deus. Você pode não estar em pé diante do outro, mas diante de Deus é que é importante você estar em pé, porque Ele vai fazer e vai agir pela tua vida. Amém? Deuteronômio, agora volta lá atrás. Deuteronômio 3:22. Aleluias. Deuteronômio 3:22, livro de Moisés, lá no livro. Aleluias. 3:22 diz assim. Deuteronômio 3:22. Olha a palavra de Deus. 3:22 diz assim. Olha o que ele já faz assim, fala conosco direto. De tudo isso que nós temos que fazer, ainda temos inimigo que vem de encontro, não tem? Tem um inimigo que vem de encontro.
Mas ele fala assim, Deuteronômio 3:22: não temas, não tenhas medo deles. Quem combate por vocês é o Senhor vosso Deus. Porque o inimigo às vezes te afronta. Ele afronta de várias formas, através de uma pessoa, através dele próprio, às vezes vem, né? Você tem que repreender para ele sair. Mas ele diz assim, ó, não tenhas medo deles. Quem combate por vós é o vosso Deus. Sabe? Não tenha medo, por quê? Porque Deus está na peleja. Deus está na tua batalha. No teu combate, o Senhor está na frente. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Então não tema não. Por que não temer? Porque você confia em Deus. Se você não confiar em Deus, realmente, como ser humano, ele tem temor. Deus sabe que o ser humano tem temor, mas ele diz para não temer. Ele começa a dar coragem para a gente, de certas situações a cada dia a gente vê, acreditar, esperar no Senhor e não temer. Porque na verdade, vou te falar algo, às vezes acontecem coisas com qualquer um de nós, e eu posso dar um exemplo assim, sem falar, mas um exemplo do que acontece e como acontece. Às vezes se levantam contra você normal, qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós. Não tem pessoas que levantam no trabalho, em casa, na igreja, em qualquer lugar tem que se levantar. Quando você é justificado por Deus, você não tem que se preocupar. Quem tem que se preocupar é quem te atacou injustamente, porque Deus é justo. Então você fala assim, eu falo assim, eu não tenho, que às vezes a pessoa fala, tá vendo isso aí? Eu não tenho que se preocupar. Tem que se preocupar quem agir daquela forma, porque Deus é justo. Quando a gente bota Deus como justo, a gente vai sempre pensar desse jeito. E isso Deus vai nos conduzindo à sabedoria de aprender a lidar com cada situação. E nessa caminhada a gente vai aprender a lidar com muitas situações ainda. Só lembre-se que Deus estará contigo se você estiver com Ele. Lembre-se que Ele nunca vai te abandonar. E lembre-se que Ele tem solução, que Ele é justo, fiel e verdadeiro. Ele não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, porque Ele é um Senhor. Seja quem for, pai, mãe, irmão, colega, amigo, não importa. Deus, Ele é justo. É cada característica dele ser também justo. Como Ele é fiel, como Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é tudo isso e muito mais ainda. Ele não muda. Nosso Deus não muda. Ele quer nos mudar para que a gente possa estar com Ele naquele dia diante da glória do Pai. Aleluias. Glória a Deus. Aí nós vamos para 2 Coríntios. Aleluias. 2 Coríntios 10. Segunda lá na frente. 2 Coríntios 10. É tremendo esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória, 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 glória. 2 Coríntios 10. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. 10, versículo 3 e 4. Olha como é tremendo. Diz assim a palavra de Deus. Presta bem atenção. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Aleluia. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você está vendo aqui o que Deus fala? Pastor Marco, fica de pé. Pastor Marco, de pé. Em nome de Jesus. Olha só. Observou que diz que nós devemos lutar contra nós mesmos, com a carne lutar. Às vezes a pessoa quer vingar da outra, ela quer fazer. Nós temos que buscar a Deus para estar na situação. Amém? Nós temos que chamar a Deus. Se a gente for por nós, podemos acertar alguma, mas vamos errar uma porção. Porque a gente pode ficar irado. A Bíblia fala para não dar lugar à ira. Deixa ela quieta lá, não deixa ela sair. Podemos ficar com um sintoma de vingação, de vingar dos outros. Não, você tem que botar Deus. Se a gente for lutar com nós aqui, o corpo, que nós somos pai, nós vamos perder. Deixa Deus, coloca Deus, faz segundo a obediência de Cristo. Então assim, vai por esse caminho, vai por esse caminho. Se Deus falar, vai por esse caminho, não vai por outro, não desvia.
A situação qualquer que você tiver que resolver, Deus, vai na frente, vai na minha frente, seja comigo, porque eu preciso do Senhor. Se eu for de mim mesmo, eu posso falar o que nem devo falar, eu posso agir como eu nem devo agir. Quando Deus vê isso na gente, Ele começa a mover para que corra tudo bem para as nossas vidas, não só através de nós, por aquela situação que vai estar de frente para nós. Aleluias. Olha como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Aleluias. Continuando aí no 2 Coríntios, vamos para o 4, capítulo 4, 8 e 9. Vamos voltar, estava no 10, 4, 8 e 9. Aleluias. Glória a Deus. 4, 8 e 9. Olha o que diz a palavra. Olha o que acontece. A palavra de Deus é tremenda, né? Tudo que vem de Deus para nós é alimento para a nossa vida, é crescimento para a nossa fé. Aleluia. Move dentro de nós algo diferente, porque quando se move para a direção do Senhor, é diferente do mundo. Então tu percebe a diferença dentro de você. Olha o que diz. Aleluia. 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados. Paulo falando. E muitas coisas não são atribuladas. Ou ela vem, alguma coisa acontece, atribula a vida de um ser humano. Isso também acontece com os cristãos também, não é só com o mundo não. Aleluia. Em tudo somos atribulados. Mas aqui tem uma receita de Deus. E Paulo ali, como se era um apóstolo de Deus, olha a receita que tem por entender. Quando tu quer fazer alguma coisa, tu tem que ter uma boa receita. Quando você quer algo bom para a tua vida de Deus, você tem que ter a palavra de Deus. E diz assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, sim, mas não desamparados. Deus, mesmo que tu seja perseguido, Deus não vai te desamparar. Lembra quando o faraó começou a perseguir o povo lá no deserto? Ele botou uma coluna de fogo, uma nuvem. Eles continuavam sendo perseguidos, mas Deus não parou aquele povo? Não. Assim é com as nossas vidas também. Ele não nos desampara nunca. Aleluia. Abatido, mas não destruídos. Porque tudo que tem fogo louve ao Senhor. Ele está abatido, mas destruído não está. Se tu tem fogo de vida, você não está destruído. As coisas podem mudar tremendamente. 2, o 10, 9. Perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruídos. Aleluias. Vou ler o 10 também. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus Cristo, nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. O que é a vida de Jesus? Lembra por que manifestar a vida de Jesus em nossos corpos? Você lembra que Jesus se fez carne e habitou entre nós? E ele morreu, mas ele não ressuscitou. Se a vida dele está em nós, ainda que nós venhamos a morrer, nós vamos ser ressuscitados. Há uma promessa, a Bíblia fala que há ressurreição. Primeiro vai ressuscitar os mortos, depois os vivos serão transformados naquele grande dia que é de acontecer, aquilo que toda a terra verá e saberá. Ele veio buscar a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor. Ele é o noivo. E o noivo não vai buscar a noiva no altar. Então Deus, o Senhor, vai buscar a igreja, a noiva dele, para levar junto dele para um lugar maravilhoso diante do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Então essa certeza tem que estar dentro de cada um de nós. Se nós queremos vencer, por isso que o título foi Querendo Vencer. Você vê que nós precisamos de tudo isso aí. Se nós queremos vencer, nós precisamos de tudo isso e muito mais ainda. Mas olha a porção que Ele nos concedeu. Essa porção Ele nos concedeu. E a primordial de você estar diante dele é de você aceitar determinadamente Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Não importa o que diz, importa o que tu decidiu com Ele, porque Ele entende você, Ele te compreende. E se tu se humilhar na presença de Deus, a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Amém? E Deus não rejeita um coração quebrantado. Amém? Glória a Deus.
Glorifica a Deus com tuas palmas, em nome de Jesus. Aleluia.